Sejam bem-vindos a esta análise profunda sobre a ciência culinária dos molhos frios. Imagina só a cena. O prato está perfeito, os ingredientes são incríveis, a cocção impecável. Mas na hora H, a experiência simplesmente desmorona porque o molho separou, talhou ou simplesmente não combinou. É bem frustrante, não é? É exatamente por isso que dominar essa arte é absolutamente crucial. O que a gente vai ver aqui é um verdadeiro mergulho que vai da delicadeza da apresentação no prato até a química rigorosa e totalmente invisível das emoções. Basicamente, é onde a criatividade encontra a precisão implacável da ciência. Vamos lá? Então vamos direto ao ponto? Antes de sequer ligar o liquidificador ou pegar um batedor de arame, tem uma pergunta fundamental que todo profissional tem que fazer. Esse molho vai se contrapor ao prato ou vai valorizar a preparação? Pensa bem, você não quer um peixe branco super delicado sendo atropelado por um molho de alho super agressivo, certo? Essa reflexão é o que separa uma simples gororoba de uma composição genial. O molho nunca, jamais é só um extra ali jogado no prato. Ele tem que ter um propósito claro para elevar o ingrediente principal. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar rapidamente por 6 pontos. O propósito dos molhos frios, a ciência das emulsões, as emulsões temporárias, as emulsões permanentes, os molhos à base de laticínios e, para fechar, coulis, chutneys e pastas. Começando pela etapa 1, o propósito dos molhos frios. Pensa no seguinte: como componentes que nem chegam perto do fogo conseguem elevar tanto a complexidade de um prato? Pois é, a definição de um molho frio vai muito além de só não ser quente. Eles não precisam de calor nem no preparo e nem na hora de servir. Tem aquela consistência mais líquida ou pastosa e servem de acompanhamento. Mas o verdadeiro segredo, o que prova que a combinação foi um sucesso, é a harmonia. Um molho é tipo uma ponte invisível no prato. Ele conecta sabores, texturas e cores, transformando elementos que estavam isolados em uma obra totalmente coesa e equilibrada. E claro, como a gente come primeiro com os olhos, a forma de servir é literalmente uma arte à parte. A gente tem técnicas específicas. O famoso tossar, por exemplo, que é arrumar a salada e espalhar o molho de forma super homogênea, é ideal para eventos que pedem aquela apresentação impecável. Além disso, você pode cobrir o prato ou servir um molho à parte. Só que tem um detalhe: cobrir o prato pode amolecer aquela crosta super crocante que deu maior trabalho para fazer. É por isso que na alta gastronomia, servir à parte é, na grande maioria das vezes, a melhor escolha. Assim, as texturas originais ficam protegidas até a hora exata da garfada. Etapa 2. A ciência das emulsões. Agora, a gente sai da parte visual e entra direto na alquimia da cozinha, onde as reações químicas acontecem debaixo do nosso nariz. O que rola fisicamente numa emulsão é um negócio quase mágico. Imagina forçar dois líquidos que se odeiam, tipo água e óleo, a conviverem em paz. A definição técnica é uma mistura onde fragmentos de uma fase ficam suspensos dentro de outra. Mas o verdadeiro herói dessa história toda é o surfactante. Pensa nele como um diplomata microscópico. Ele tem uma mão que ama água e outra que ama óleo. Ele dá as mãos para os dois inimigos ao mesmo tempo e simplesmente não deixa os líquidos se separarem, criando aquela textura cremosa e aveludada que a gente tanto gosta. Indo para a etapa 3, emulsões temporárias e vinagretes. Essa aqui é a primeira grande categoria que a gente tem. Os molhos mais instáveis que exigem muita força mecânica. E olha, o ponto crucial aqui é um só: 3 para 1. 3 partes de óleo para uma parte de ácido. Essa é uma lei quase matemática na culinária. E por que não mudar isso? Bom, a ciência explica de forma simples. Se você colocar óleo demais, tipo 5 para 1, a parte líquida não dá conta de abraçar tudo e você ganha uma poça de gordura no prato. Se colocar meio a meio, 1 para 1, vira um banho ácido super agressivo. Então, 3 para 1 é o ponto de partida perfeito para um vinagrete estruturado e agradável no paladar. E para a mágica acontecer nesse cenário super instável, temos regras científicas bem estritas. Bater sem parar é inegociável. Você precisa quebrar as gotículas. Outra coisa, o sal tem que ser dissolvido no vinagre antes do óleo. Por quê? Porque sal simplesmente não dilui em gordura. Tudo precisa estar em temperatura ambiente, já que o óleo gelado fica rígido e super difícil de dispersar. E agora, o maior truque de bastidor de todos: colocar só um pouquinho de água. Quando você adiciona água, a proporção muda para 4 de óleo, 1 de ácido e 1 de água. Isso aumenta o volume do líquido, dando mais espaço para as gotas de óleo flutuarem sem baterem umas nas outras. O resultado? Um vinagrete incrivelmente mais estável.
E já que estamos falando de estabilidade, as pontes trazem um detalhe super interessante sobre os vinagretes de tomate. Quando eles são batidos no liquidificador em alta velocidade, duram emulsionados por muito mais tempo do que batidos na mão. A velocidade da lâmina é tão brutal que destrói as paredes celulares do tomate, liberando pectina natural e criando fragmentos tão minúsculos que a mistura desafia as leis da separação por horas. É literalmente a física pura criando uma estrutura ultra forte no molho que nasceu para ser temporário. Mas, no fim das contas, a física é implacável. As emulsões temporárias vão se separar, devolvendo o óleo para um lado e o vinagre para o outro. Agora, em um contraste absurdo com essa fragilidade toda, a gente tem o universo das emulsões permanentes. Aqui, o diplomata químico, aquele agente emulsificante, é tão forte que a ligação criada é praticamente indestrutível na cozinha. É um nível de estabilidade completamente diferente. O que nos leva à etapa 4, emulsões permanentes e a rainha delas, a maionese. Quando a gente entra nesse território de estabilidade química pesada, a maionese é, sem dúvida, o exemplo perfeito. Olha esses números, chega a ser contraintuitivo. Estamos falando de 80% a 85% de puro óleo, sendo segurados por míseros 10% a 15% de ovo e um chorinho de 5% de ácido. O milagre arquitetônico que faz isso dar certo chama-se lecitina, um surfactante natural fortíssimo que fica escondido ali na gema do ovo. É fenomenal pensar como uma fração tão pequena de gema consegue aprisionar e sustentar continuamente aquele volume absurdo de óleo, virando aquele creme denso que todo mundo adora. E para você não errar na mão nesse processo super delicado, a literatura acadêmica entrega uma matriz exata. Seguir isso à risca é questão de sobrevivência culinária. Se você usar 6 gemas e inventar de colocar mais de 4 xícaras e meia de óleo, a lecitina simplesmente não aguenta o peso. A emulsão quebra, desanda violentamente e aquele creme lindo vira uma sopa de óleo triste e intragável. Respeitar essa proporção, colocando o óleo gota a gota no início, é o que garante a estrutura contínua do molho. Conhecer essa margem de segurança é exatamente o que separa o aventureiro do verdadeiro profissional. Uma vez que você tem essa base perfeita e resistente de maionese, ela vira uma verdadeira tela em branco, como se fosse uma fundação de concreto armado. Dali, a criatividade rola solta. Olha o molho tártaro, por exemplo. Ganha uma vida incrível com a acidez das alcaparras, o doce do relish de pepino e o calorzinho do tabasco. Ou o remoulade, que traz aquela profundidade do mar com a pasta de anchova, a força da mostarda Dijon e o frescor do estragão. A base da maionese é tão forte que ela abraça todos esses ingredientes densos e ácidos, sem perder em nada aquela cremosidade incrível do começo. Chegamos na etapa 5, os molhos à base de laticínios. Aqui, a brincadeira muda de figura. A gente sai do atrito mecânico tenso e entra na cremosidade natural absurda de ingredientes como queijos moles, iogurtes e leites fermentados. E o visual aqui é espetacular. Bases super claras, brancas como um cream cheese ou creme azedo, viram telas vivas quando a gente adiciona cores vibrantes, um verde estourando de ervas frescas picadas, o azul escuro e aromático de um bom pedaço de queijo mofado, ou aquele vermelho vivo da páprica e de tomates secos. É uma mistura perfeita onde o laticínio suave abraça sabores que seriam muito intensos sozinhos, trazendo um equilíbrio fenomenal para a boca. E a nossa última parada, parte 6, coulis, chutneys e pastas. Estamos falando agora daquelas preparações mais rústicas, densas e carregadas de sabor. Sabe aquelas que ficam maravilhosas com um bom assado ou uma tábua de queijos? A diversidade cultural que vemos aqui é fantástica. A gente vai do refinamento extremo do coulis francês, que exige paciência no fogo para reduzir, bater e passar por uma peneira super fina, até virar um veludo. Até as texturas rústicas sensacionais como o milenar hummus do Oriente Médio, com aquele sabor terroso do grão de bico e tahine. Tem também a tapenade do Mediterrâneo, explosiva com azeitonas e anchovas, e a acidez cortante super fresca do pico de galo latino. Cada textura carrega a história e a cultura de um lugar direto para o prato. E para fechar nossa análise, eu deixo aqui uma provocação para quem está ouvindo. Agora que aquela mágica fluida da cozinha foi revelada em leis químicas fundamentais e que a gente desvendou como manipular óleo, ácido e emulsificantes a favor do paladar, o que vocês vão fazer com isso? Entender como essas coisas funcionam de verdade nos bastidores é a chave de ouro para transformar pratos do dia a dia em uma experiência sensorial inesquecível. A ciência, afinal de contas, sempre esteve e sempre estará a serviço do sabor. Até a próxima!